A mais emblemática pra mim foi a Embraer. Isso foi nem lembro quando é que foi, 2018. 2018 ou 18 para 19. 19. 18 para 19. 18 para 19. Acho que eu montei a posição em 2018. Tinha, bom, aquela história, com a Boeing e tal, vamos fazer a joint venture. E logo no início do ano, eles soltaram um material que estava explícito ali que, olha, vamos pagar um dividendo de aproximadamente R$ 8 por ação. Quanto Caramba. custava o papel na época? Acho que 16, 17 reais. Era um yield monstruoso. Era um yield gigantesco. Aí você falou, opa, tô de Opa. olho. Cresceu o olho. Dividendo, não tá tão fora assim da minha estratégia, né? Mas, de novo, aquilo lá tava só escrito no papel. Ainda não tinha nenhuma evidência de que o negócio estava saindo, enfim, faltava ainda algumas barreiras regulatórias para serem cumpridas na Europa e tal. E aí veio uma pandemia no meio do caminho, né? Fiquei com o papel em 18, em 19, aguardando. E aí veio uma pandemia no meio do caminho, o negócio acabou não se concretizando. E o que eu acabei percebendo, né? Bom, eu comprei estritamente pelo dividendo e esqueci aqui do principal. Preço, né? Claro, em relação ao dividendo, ok, mas o preço que eu paguei na época, ele não era atrativo, descontando esse dividendo que era extraordinário, ele não iria acontecer mais. Então, ele não deveria estar na minha conta para começo de conversa. E segundo, de um setor, de novo, eu tenho o maior respeito pela Embraer, acho que uma das maiores empresas do nosso país. Gente competentíssima, inclusive a gente tem muitos alunos que trabalham na Embraer, que são do ITA, enfim, pessoas fantásticas, gênios. É uma excelente empresa, mas não é um bom investimento, olhando a nossa ótica de investimento. Então, ela está diretamente ligada ao setor de aviação. Então, assim, que fere um princípio básico de não investir nesse setor, né? A gente nem olha. Se importa estar custando R$ 1, eu não me interesso em olhar. E por mais que, desculpa, Lu, te interromper, por mais que as pessoas falem assim, poxa, mas a Embraer, ela produz avião, ela não tem nada a ver com companhia aérea. Ela tem tudo a ver com companhia aérea, que são os principais clientes dela. Sim. Então, se a companhia aérea tá mal, tudo bem que ela tem outras unidades de Sim. negócio, mas se a companhia aérea tá mal, como na pandemia, ela acaba sofrendo inevitavelmente. Claro, Né? inevitavelmente ela sofre. Então, feria aqui alguns princípios muito importantes Aí eu tenho um erro também. Eu lembrei de um aqui que e me ferrei. a Cogna. Ainda bem que eu saí antes. Eu comprei e falei, não, porque a Cogna é boa, mas tá sofrendo muito, né? Apanhou feio, né? Assim, a gente deseja que todas as empresas melhorem. Mas daí eu comprei Cogna e depois que eu falei, não, vou dar uma vendida rápida aqui, porque até fiz um lucrinho, mas eu falei, ai, meu Deus, se eu deixar por muito tempo na minha carteira, acho que eu vou sentir o bolso. E você, Felipão? Cara, eu errei algumas vezes na bolsa. Eu fui um acionista da finada OGX, por exemplo. Meu Deus, essa daí. Mas o meu maior erro não foi esse. Eu acho que o maior erro eu considero a PDG. Não sei se vocês se Não lembram conheço. dessa empresa. Essa não. Realty, né? A Incorporadora. PDG, ela chegou a ser a maior incorporadora do Brasil. PDG significa poder de garantir. Poder de garantir o prejuízo, provavelmente. Né? Mas foi numa história de assim, primeiro, né? Eu ainda estava entendendo um pouco essa dinâmica entre setores. Então, por mais que a gente ache que o momento é favorável, poxa, tudo bem, a construção civil é um setor cíclico e tal, agora você está na parte baixa do ciclo, então é a hora de entrar, mas essa parte baixa, às vezes, ela pode durar muitos anos, mas muitos anos mesmo. Vocês veem, por exemplo, que tem construtora que abriu capital em 2005, 2006, 2007, que até hoje anda de lado na bolsa. Sim. Né? Então, algumas entraram em RJ. Então, o setor já é um setor complexo por natureza, que inclusive é um dos que a gente mantém distância por várias razões. Né? O Lírio Parisotto, que gosta de falar que se construtora fosse boa, eles não... Se móvel fosse bom, a construtora não vendia, ficava com ela. Né? Mas a PDG, ela foi uma empresa que foi crescendo através de várias aquisições, com fundo de private equity por trás. E num determinado momento, o principal fundo, eu não me lembro se era controlador ou se era um acionista relevante dela, ele saiu da empresa e desde que ele saiu, a empresa começou a patinar, e as ações caíam sem fim. Num determinado momento, e eu conhecia muito bem as pessoas desse fundo, eles decidiram voltar para o papel. Isso, se eu não me engano, era ali... Posso estar completamente errado, mas eu acredito que era mais ou menos em 2013, 2014, 2015. Eles resolveram voltar para o papel
Eu falei, poxa, esses caras que são os que mais conhecem o ativo no mundo, estão achando o preço interessante e estão voltando, eu vou no embalo. E foi na hora que eu comprei. Eu perdi nesse investimento, e eu costumo ser um investidor meio teimoso até. Eu não sou que nem você, ou melhor, talvez eu não era, acho que eu aprendi um pouco. Mas você viu a Cogni saiu rápido. Eu demorei para sair, eu acreditava numa recuperação. Eu perdi em torno de 97% do valor Nossa. investido. E eu fazia questão de manter PDG na minha carteira até 2 anos atrás, para bater o olho ali e lembrar Do erro. quanto que uma cagada, igual perdão, tatuagem pra português. ex-namorado, né? Às vezes você Exato. não apaga pra não repetir de novo o mesmo erro. Isso é boa, não conhecia. Agora, você tocou num assunto que é importante, que é o marco do saneamento. O que vocês acham da Copasa e Sanepar? Pode ir. por favor. Não, eu não acompanho tanto o setor, então eu vou passar para a Lu, assim, eu acompanho um pouco mais a Sabesp, e até eu sei que não é a tua pergunta, mas eu tenho visto a empresa ultimamente sendo afetada totalmente por questões políticas, e algumas pessoas achando já que, poxa, a Sabesp agora é a nova porrada, vamos investir porque se o Tarcísio entrar... Foi o que eu já ouvi algumas vezes, se o Tarcísio entrar no governo de São Paulo, a Sabesp vai ser privatizada. Só que é um filme que a gente já viu no Já passado. vem se arrastando. Quem comprou Sabesp exclusivamente por conta da privatização não se deu bem. Agora sim, a empresa tem alguns pontos favoráveis. A questão, por exemplo, da apreciação do real, do dólar caindo, é positivo para ela, que tem boa parte das dívidas em dólar. Mas, assim, de certa forma, investir só pensando nisso não é uma boa razão de investimento. É. Mas, enfim, Sanepar e Copasa, Não, o eu que você concordo. acha? Eu acho que foi um setor, de novo, também muito afetado pela crise hídrica, né? Foi o motivo pelo qual eu acabei montando uma posição pequena em Sanepar, mais uma posição para acompanhar mesmo o papel. Porque, assim, se você tem na carteira, pelo menos eu sempre me coloco o compromisso de De ler acompanhar. demonstração, acompanhar, participar de reunião, encher saco de gestor, tentar descobrir até LinkedIn, pô, quem trabalha nessa empresa aqui próximo dos meus contatos que eu posso ligar e ter alguma informação de chão de fábrica, sem necessariamente estar, né, enfim, nas cidades em que ela atende, em que ela tem concessão. Então, sempre dá para você tentar descobrir alguma informação de bastidor sem necessariamente ser uma informação privilegiada. Basta você procurar. Então, é um setor que sofreu muito por conta disso, então algumas empresas acabaram ficando bem descontadas. Sabesp, inclusive, eu tive uma posição Somos também. dois. Eu acabei vendendo, enfim, porque acabei vendo algumas outras assimetrias na minha carteira que eu considerei imperdível. Tipo, acabei comprando o Santander a R$15, né? Na época que eu vendi Sabesp, então achei que valia a pena. Mas é um setor que ainda tem muito valor para ser destravado.